Cervejeiros e cervejeiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Com Cerveja. Daniel Dinslaken por aqui. E no vídeo de hoje eu respondo a dúvida do Breno Crolin. Olha lá. Fala, Daniel. Parabéns pelo canal. Obrigado. Gostaria de saber quais os critérios e o que devo estudar para criar minhas próprias receitas. Muito bom, Breno. Dúvida muito interessante. E a primeira coisa que eu vou te dar como dica aqui já é se inscrever, se ainda não tiver inscrito no nosso workshop cervejeiro. Aqui na descrição do vídeo tem o link para você se inscrever, é online, gratuito, e basicamente a gente trata, dentre outros assuntos, entre outras aulas, entre outros conteúdos, a elaboração de receitas. Eu divido com vocês lá com um pouco mais de profundidade, óbvio que eu vou tratar aqui, como que é o meu método de criação de receitas, o que deve ser levado em consideração. Lá a gente tem conteúdo adicional para você conseguir criar suas próprias receitas também. E claro, o fundamento, inclusive, né, do nosso programa fechado de estudos, do programa Cervejeiro, é para capacitar os cervejeiros para conseguir elaborar suas próprias receitas e, entendendo o processo, eles vão para o próximo nível e conseguem criar receita, fazer cerveja boa. Essa é a nossa pegada, essa é a ideia. Então, quem não tiver inscrito aqui, fica já o convite. Workshop Cervejeiro vai ser de 30 de março a 9 de abril. Inscrições gratuitas, online. Link para inscrição aqui na descrição do vídeo. Mas então vamos lá. O Breno quer saber quais os critérios para criar as próprias receitas. São basicamente dois pontos que vão nortear aí a criação de receitas, que é o que você quer e como que você faz para chegar lá. É muito simples, mas como eu digo, fazer cerveja é simples, mas não é fácil. É muito simples criar uma receita, mas não é fácil criar uma receita. Porque você precisa ter a sua concepção. Então, o que você quer fazer? Então, quando você quer fazer um clone de uma cerveja, você quer fazer uma cerveja especial, você quer seguir um estilo específico, você não quer seguir estilo nenhum, você quer botar a sua assinatura completamente, fazer uma coisa que nunca ninguém fez na vida, você quer adicionar alguma fruta, você quer fazer cerveja com café, com cacau, não interessa o que você quer. Qualquer coisa vai partir da sua concepção, do que você quer. Então, o que você quer quando você vai preparar a sua receita? A sua próxima cerveja, você vai criar uma receita. O que você quer? Basicamente é isso. E uma vez que você define o que você quer, você precisa aí ter as ferramentas para saber como chegar lá. O que você precisa. Então, dependendo da receita que você está pensando em fazer, se for um estilo de cerveja, você tem que ter acesso a informações sobre aquele estilo. Sabendo quais são as características daquele estilo, você vai ter que ter um conhecimento prévio, claro, dos ingredientes, como utilizar os ingredientes, ou como determinada técnica precisa ser aplicada para chegar a desenvolver aquele estilo. Por exemplo, se você vai fazer uma infusão simples, precisa de rampa de temperatura, precisa fazer uma decocção, qual o malte que você vai utilizar, qual o lúpulo que você vai utilizar, tem alguma técnica de lupulagem específica? Tudo isso são questões que você vai precisar fazer, você vai precisar dominar para conseguir definir se você utiliza ou se não utiliza. Tá? Então, basicamente é isso, você vai ter que saber o que quer, saber como chegar lá. Então, muito conhecer ingredientes e processos é a base para você conseguir fazer a cerveja do jeito que você quer. E daí a concepção, né, depois que você sabe o que você quer, você sabe como chegar lá. Basicamente é isso. Então, você precisa ter um conhecimento profundo, vamos dizer assim, de malte, por exemplo, as características dos diferentes tipos de malte, você vai ter que ter um know-how ali com relação a eles, para você, dependendo do estilo que você quer fazer, você saber se você utiliza o malte A, o malte B ou o malte C, por exemplo. Ou se você tem um malte, se você pega uma receita base e você vai adaptar ela e não tem aquele malte, você como utilizar ele. Então isso são coisas que você vai ter que entender. Por isso que para quem está começando, a dica é muito simples, é sempre segue receita, principalmente receitas que são conceituadas, que já foram testadas e provadas que dão certo. Inclusive, na semana passada eu fiz uma entrevista com o Rômulo Rocha, um colega meu, aqui de Floripa, cervejeiro. Quem não viu, vale a pena procurar aqui no canal. E a dica que ele dá para uma boa cerveja é justamente isso. A gente seguir receita que já está comprovada. Então, se você segue uma receita que já está comprovada, que está num livro, às vezes que são de caras aí, monstros sagrados da cerveja artesanal, e você não consegue deixar sua cerveja boa seguindo essa receita, você não está dominando o seu processo. Então, você ainda tem que conhecer processo para depois querer conhecer ingredientes, para depois querer criar receitas. Então, essa é a sacada. Daí, claro, a gente entra nessa linha que o que a gente precisa estudar para conseguir chegar nesse ponto. E essa é a grande sacada. Onde que a gente vai? O que a gente se capacita? Então, pensando no que eu falei para vocês. Você precisa entender de ingredientes, de processos e também dos estilos de cerveja. Quando eu falei no começo, por exemplo, o programa Cervejeiro, ele é ancorado justamente nisso. A gente ensina a fundo os ingredientes, ensina a fundo os processos e ensina também bastante sobre o estilo de cerveja. Depois que a gente tem toda essa base, lá no nosso penúltimo módulo é onde a gente vai tratar exatamente da elaboração de receitas. Então é um tópico avançado. A gente ensina a criar e elaborar receitas pessoas que já sabem fazer cerveja, que dominam isso.
Então, se você quer saber o que estudar, o que eu preciso estudar para chegar nesse ponto, você vai precisar entender dos ingredientes. Então, livros aí que falam de malte, que falam de lúpulo, que falam de levedura, todo e qualquer livro que tem, não vou citar todos, até estou para escrever aqui um artigo falando dos principais livros que eu já estudei, que você pode procurar também. Daqui a pouco vai sair, ainda não consegui parar para fazer isso, mas eu vou fazer, prometo para vocês. E qualquer um, na verdade, nesse aspecto, vai ajudar vocês a entender mais sobre os ingredientes, saber definir quais utilizar. Aí, claro, processo, entender processo, né? Conhecer todos os processos, como que faz as diferentes técnicas. Isso também vai fazer com que você domine, basicamente, o que eu sempre falo, que é a minha proposta no nosso treinamento, por exemplo, e claro, com base nas dicas que a gente dá aqui, também levam vocês a chegarem nesse ponto, que é dominar o processo de produção. Dominou o processo de produção, conhece as técnicas, consegue se virar bem, você sabe chegar em um determinado resultado que você está prevendo aí na criação de uma receita. Tá? Então, também processos é fundamental. E aí, estilos, a grande dica aqui é conhecer as diferentes escolas e estilos cervejeiros. O BJCP é a principal ferramenta aí, para quem vai querer seguir para concurso ou só para conhecer, fazer a sua cerveja. Claro que você pode estar querendo criar receitas que de repente a sua concepção não é nem seguir estilos. Não tem problema nenhum, não é o que eu recomendo, mas conhecer, dominar, entender o que está ali no BJCP, no Guia de Estilos do BJCP, vale muito a pena também. Tá? Então, você tem aí basicamente dois caminhos que eu diria, que é seguir, estudar, procurar em todos esses tipos de materiais. Claro, trazer muita coisa para a prática. Então, por exemplo, quando a gente fala de lúpulo, quando a gente fala de malte, você pode fazer, por exemplo, infusões com eles, provar eles para entender, seguir receitas prontas e você vai entendendo o perfil e aí você vai criando a sua bagagem sensorial para entender o que tem em cada um deles também. Isso é interessante. Processos, a mesma coisa. Tem livros, tem artigos, tem blogs. Aqui é uma ótima ferramenta também para vocês entenderem mais sobre o processo. Ou, claro, seguir aí um pouco mais a fundo em treinamentos, que você vai entender tudo o que precisa de uma forma mais aprofundada e de uma forma geral muito mais rápido, que é a questão que você precisa avaliar se o custo-benefício de investir nisso, investir seu tempo, dinheiro, né? Sempre aquela relação, vale a pena para vocês pensarem nisso, tá? Então, basicamente é isso, é a dica que eu podia dar para vocês com relação à criação de receitas. Só repetindo, então, quer entender um pouco mais? Não deixe de participar do Workshop Cervejeiro. Lá a gente tem uma aula específica sobre isso, tem conteúdo adicional, vocês vão entender o meu método, que está basicamente ancorado em concepção, elaboração, execução e avaliação. Isso se retroalimenta e assim a gente consegue não só criar a receita, mas avaliar ela e depois refinar ela para ela ficar cada vez melhor. Basicamente esse é o conceito, esse é um dos pilares que a gente tem no workshop e consequentemente no programa cervejeiro. E quem quiser participar do dia 30 de março ao dia 9 de abril, inscrições gratuitas, totalmente online. Aqui embaixo do vídeo, na descrição, tem o link para vocês participarem. Espero que tenham gostado. Desculpa aí a minha voz hoje, a cara talvez um pouco abatida, eu tô um pouco meio resfriado aqui, mas todos os dias a gente tem que parar para gravar uma dica para vocês e hoje não podia ser diferente. Um grande abraço e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau!